temos ainda 3 conteúdos para a gente conseguir fazer o fechamento da unidade 3 do livro de vocês, tá certo? Um é sobre diversidade climática do Brasil, que na verdade a gente trabalha sobre os climas brasileiros e trabalha também, né, sobre a questão das massas de ar que atuam no território brasileiro, né? Então a gente tem aí basicamente o estudo sobre um fator climático, né, e sobre os climas que predominam no território do Brasil. A gente vai procurar entender isso daí. E na próxima aula, tá? Na próxima aula, nós vamos conversar sobre os domínios morfoclimáticos, que aí nós entendemos sobre os tipos de biomas, como cada um se organiza, e também um pouco sobre a questão da biodiversidade brasileira, mas dentro da visão de sistemas de proteção da biodiversidade brasileira. Então, nós temos 3 conteúdos para poder finalizar o livro. Primeiro, sobre os climas brasileiros. Segundo, sobre os domínios morfoclimáticos, que a gente estuda sobre os biomas, um pouco do relevo, um pouco do clima, de cada tipo de bioma que nós temos no Brasil. E, por último, nós trabalhamos a realidade do Brasil sobre a questão das áreas de proteção da biodiversidade, tá? Então, a gente vai, hoje na nossa aula, a gente vai trabalhar simplesmente a questão aí dos climas brasileiros. E para poder facilitar o nosso entendimento sobre esse assunto, né, eu vou fazer a aula todinha hoje em cima de um slide, que vai trazer sobre as massas atuantes e os climas predominantes no território brasileiro e as características de cada um deles. Também trabalhando um pouco sobre os climogramas, tá? O que é um climograma? É exatamente aquela unidade gráfica que a gente fala, que vai nos dar, né, o índice de precipitação, que é o índice de chuva, e o índice de temperatura, tá? Que nós temos aí dentro de uma realidade, seja de semana, de um mês ou de um ano, né? Tem como a gente saber qual foi o mês que mais choveu, o mês que menos choveu, o mês mais quente, o mês mais frio, né? Em relação à realidade de Brasil, ou de Maranhão, ou de Pedreiras, né? O climograma, ele nos mostra isso. Então, a gente vai entender isso daí todinho. Então, hoje nós vamos estudar da página 20, tá? Do livro de vocês, até a página 25, tá bom? Então, até a página 25. O que essas páginas vêm trabalhar? Exatamente, os climas brasileiros, quais tipos de clima e suas características, envolvendo também os climogramas, tá? Falando um pouquinho das massas de ar, tá certo? E depois eu tenho só uma observação sobre os caminhos, chamado de rios voadores, que é bem interessante falar sobre isso, tá? E depois eu faço um resumo mental e disponibilizo tudo isso na plataforma virtual. Em relação ao nosso simulado, que é a nossa última nota, né? Os conteúdos que vai cair no simulado são justamente esses 3 conteúdos: sobre os climas, sobre os domínios morfoclimáticos e sobre essa questão de áreas de proteção da biodiversidade. São 3 conteúdos simples, bem legal de se ler, de se estudar. E a gente vai fazer aí um entendimento sobre eles, tá bom? Então vamos aqui fazer uma análise bem rápida, objetiva, né, para não ser muito cansativo, sobre as massas de ar e sobre os climas que existem no Brasil, beleza? Então vocês vão anotando um livro de vocês aí, vão fazendo as observações, tá? Eu não vou seguir assim do jeito que está lá no livro, mas a gente vai estudar justamente aquilo que eu mostrei para vocês agora há pouco aqui sobre climas e massas e climogramas que nós temos aqui a nível de Brasil. Então, eu vou compartilhar minha tela para que vocês possam visualizar o meu slide, tá? Que a gente vai trabalhar em cima dele hoje. É um slide que eu organizei de acordo com o conteúdo do livro de vocês. Então, vamos lá. Deixa eu só aceitar aqui. Pronto. Então, perfeito. Tá. Aqui, meus amiguinhos, a gente vai começar a entender, né, essa dinâmica climática que o Brasil apresenta. Isso é importante a gente saber sobre isso, porque
O Brasil ele tem uma diversidade muito bacana de climas e isso proporciona, né, o Brasil ser esse país aí biodiverso. O que é biodiverso? Tem uma biodiversidade diferenciada, uma vasta variação de biomas, uma vasta variação de espécies animais, né? Uma vasta variação de solos. Então, tudo isso proporciona o Brasil ser um grande, vamos dizer assim, uma grande referência na parte da agricultura, na parte de pecuária, por exemplo, na questão do turismo, né? Por quê? Porque o Brasil apresenta essa diversidade de climas, tá? E tudo começa por um dos fatores do clima mais importante, que é as massas de ar. E o que seriam essas massas de ar e o que o livro de vocês coloca? Ele fala assim, que em relação à atuação das massas de ar, que é um fator climático extremamente importante para a formação dos domínios climáticos brasileiros, o território sofre influência de 5 deles, mas apenas uma atua dentro, né, durante, né, o inverno. As 5 massas de ar que atuam no Brasil são elas, a gente vai conhecer as 5, tá? Nós temos a massa de ar equatorial continental, a massa de ar equatorial atlântica, nós temos a massa de ar tropical atlântica e a massa de ar tropical continental, e nós temos a massa de ar polar atlântica, tá? Então são 5 massas de ar que a gente vai entender sobre cada uma delas, tá? Como é que funciona, como é que elas atuam no Brasil e quais, é claro, as suas características. É importante lembrarmos que essas ideias de massa de ar, a gente tem que lembrar 3 coisas. O que uma massa de ar promove no clima de um determinado local? A massa de ar, ela pode levar umidade, que é chuva, ou ela pode levar seca, que no caso, sem chuva. Ela pode levar frio, como ela também pode levar calor. Então, a massa de ar ela pode ser, por exemplo, seca e fria, ela pode ser seca e quente, ela pode ser úmida e fria, ela pode ser úmida e quente. Então, ela pode apresentar essas características. E com a sua chegada em um determinado local, ela pode mudar as temperaturas naquele estado momento. Então, ela pode, por exemplo, estar muito quente. Aí chega uma massa de ar fria. O que vai acontecer? De repente, as temperaturas vão mudar. Né? A temperatura que estava bem elevada, ela vai cair porque chegou uma massa de ar fria. Então, o que acontece na nossa região? Eita, mas está ensolarado, está bonito hoje. De repente, escurece. Chegou uma frente muito grande, muito úmida, tá? E também um pouco fria. Então, de repente, o tempo muda, fica escuro, começa a chover e também, é claro, vai esfriar um pouco também. É normal porque o processo de insolação vai diminuir, as radiações solares vão diminuir, então, consequentemente, vai esfriar. Então, as massas de ar, ela nos proporciona esse entendimento. Ela nos ajuda a entender, né, essa mudança de comportamento da atmosfera. Então, a gente vai perceber isso daí. Só que aqui é para a gente conhecer as massas de ar que atuam no Brasil, porque elas, lembrem disso, as massas de ar interferem nos tipos de climas no Brasil. E tem outro fator também que interfere nos climas brasileiros, que é em relação à latitude. Nós temos que entender que as latitudes também ajudam a mudar a situação do clima em determinados lugares do mundo. Como assim, professor? Latitude. Nós sabemos que o Brasil, ou melhor, nós sabemos que o mundo ele é organizado em latitudes. Nós temos a linha do Equador como referência até as regiões polares. Então, quanto mais próximo do Equador, mais quente, porque é o local que recebe mais radiação. A gente sabe disso. Quanto mais distante da linha equatorial, quanto mais próximo das regiões polares, mais frio, porque nós vamos ter menos radiação, não é isso? Vai ser menos radiação, então menos calor. Por isso que essas regiões são mais frias e mais congeladas. Então é só lembrar que quanto mais distante do Equador, mais frio. Quanto mais próximo do Equador, mais quente. Então forma aí
as regiões geotérmicas do Brasil. Que nós estamos falando de quê? Das regiões equatoriais, tropicais, temperadas e polares. Cada região geotérmica dessa apresenta um tipo de clima, apresenta um tipo de temperatura, né? Então apresenta uma característica. E o Brasil, ele não é diferente. O Brasil nós temos a influência de 3 climas. Nós temos o clima equatorial, que influencia a região norte do Brasil. Nós temos o clima predominante, que é o tropical, né, o tropical brasileiro, e lá no sul do Brasil nós temos o subtropical, que é exatamente aquela área tropical que já está entrando no clima temperado. Aí nós chamamos de subtropical, que é uma área de transição entre o clima tropical e o clima temperado, subtropical. Por isso que no sul do Brasil nós conseguimos identificar as 4 estações do ano, inclusive região de Gramados é conhecido como o polo turístico do Brasil por ser a região que tem momentos, no mês de julho, por exemplo, que cai muita neve, né? Que é representado por neve, por exemplo. Fim do ano também acontece. Então o Brasil apresenta essa diversidade climática, e isso é proporcionado pelas massas de ar e pelos processos de latitude, tá? O Brasil tem essas interferências climáticas que são bem interessantes. Fora que também nós temos a influência do fator de altitude, né? Quanto mais alto, maior será a temperatura, não é isso? Por quê? Quanto mais a gente sobe, menos concentração de gases nós vamos ter e menos solo também nós vamos ter. Então, consequentemente, vão ter menos materiais para absorver calor. Então, consequentemente, vai esfriar. Quanto menos gases, quanto menos solo para poder absorver calor da radiação, mais frio o local fica. Por isso que quanto mais você sobe, quando eu digo subir, é questão de grandes serras, de grandes planaltos, né? Quando você sobe mesmo a altitude de 800 metros de altura, você começa a sentir um frio. Por exemplo, a região do Tianguá, de Ubajara aqui na Serra Grande, a região da Barborena, Serra do Mar, na região de São Paulo, né? Então vocês percebem que esses lugares são frios, porque são elevados, são lugares de altitude, tá bom? Então vamos aqui conhecer um pouco sobre as massas de ar que atuam dentro do Brasil. Vamos lá. Aqui são as principais massas de ar que nós temos no Brasil e suas localizações e os seus direcionamentos. Entendam que cada massa de ar ela se forma em um local, tá certo? Cada massa de ar ela se forma num local. E essa massa de ar ela apresenta as características do local que ela se formou. Isso é algo bem interessante, tá? Porque a massa de ar ela tem característica do local que ela se formou. Então vamos lá. A massa equatorial continental, ó. Como é que eu vou saber, professor, que é massa equatorial continental ou massa equatorial atlântica? Nós temos 2 tipos de massa, as massas continentais e as massas oceânicas, que no caso ela recebe o nome de Atlântica por conta do nome do oceano, que aqui o que nos banha é o Oceano Atlântico. Então nós temos, ó, vamos lá, aqui na parte norte do Brasil, ó, na parte norte, não estou me referindo a regiões, estou me referindo em relação ao norte, sul, leste, oeste. Na parte norte do Brasil, eu tenho massas equatoriais. Por quê? Porque elas são formadas próximo à linha do Equador. Como vocês estão vendo ela bem aqui, ó. Próximo à linha do Equador, eu tenho as massas equatoriais. Uma que se forma no oceano, chamada de massa equatorial atlântica, e outra que se forma no continente, aqui na Amazônia, que é chamada de massa equatorial continental. Descendo um pouco mais, eu vou ter as massas tropicais, que se formam nas regiões de clima tropical. São aquelas que estão mais afastadas das regiões equatoriais. Então, massa de ar tropical continental, massa de ar tropical atlântica, porque ela se formou no oceano e essa outra se formou no continente. Aqui nós temos outros países, né? Está só destacando o mapa do Brasil, mas nós temos aqui os outros países. E nós temos aqui a última, já tem característica de clima mais frio, que é a massa de ar polar atlântica. Por quê? Porque ela vem das regiões da Antártida, tá? E se forma também nas regiões oceânicas. E ela tem clima polar, ela é formada nas regiões de clima polar.
Aqui nós temos duas configurações, ó. É a intensidade delas. No período de verão, ó, tá? Qual é o período de verão do Brasil? Quem lembra das estações do ano, daquelas regras lá, né? O período de verão do Brasil, pessoal, ele inicia praticamente no mês de, a gente coloca ali a partir de setembro, tá? Ó, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. A partir de setembro, inicia praticamente o verão no Brasil, tá? Então, setembro, outubro, novembro, entrando em dezembro, nós temos o período de verão. Então, nesse período de verão, as massas de ar elas são mais intensas, como vocês estão vendo aqui, ó. No caso, as equatoriais, ó, e as tropicais elas são bem mais intensas. Mas principalmente a equatorial. Estão vendo aqui como ela é mais intensa? No período de verão ela é maior, né? Já no período de inverno, que aí nós consideramos inverno no Brasil a partir de dezembro, você percebe uma influência maior das massas polares, ó, entrando no Brasil e uma redução das massas equatoriais, né? Por isso que no mês de dezembro para frente, a gente começa a sentir uma sensação térmica mais agradável. É mais frio, vamos dizer assim. Só que nós temos duas realidades. Na região norte do Brasil, o inverno para nós é chuva. Na região sul do Brasil, o inverno é simbolizado por frio, tá bom? Nós temos essas duas diferenças. Por quê, professor? Por conta das massas de ar. Esses lugares que têm influência das massas equatoriais, nós temos 6 meses de chuva, 6 meses de estiagem, que é o período quente, que é o que a gente está vivendo agora, estiagem. No sul do Brasil, não. Nós temos as estações bem definidas, outono, primavera, verão e outono. Tá? Quando lá é inverno mesmo, é frio. Para nós, o inverno é calor. No caso, desculpa, para nós o inverno é chuva. E o verão é calor. No sul do Brasil, o inverno é frio e o verão ele acaba apresentando os períodos de chuva. Essa é a diferença e a dinâmica do clima brasileiro, tá bom? Vamos conhecer aqui cada massa de ar. Olha só. A massa equatorial continental, aquela que se forma lá na Amazônia, ela é quente e úmida. É isso que a gente precisa entender, que ela é quente e ela é úmida. E ela se forma no Brasil. Então ela é uma massa de ar chuvosa. Ela promove muita chuva nas regiões norte do Brasil. Isso aqui é a direção dela, por onde ela percorre. Ó. Então, pessoal, boa parte das chuvas que caem no Maranhão vem da região norte, ó, como vocês estão vendo aqui. Ó. As massas de ar chuvosas vêm da região oeste do Brasil. Quando você perceber que tem várias nuvens escuras, que são chamadas de nimbus, que são bem escuras, quando ela estiver vindo da região oeste, é só você lembrar para onde está o norte, o sul, o leste e o oeste. Se elas estiverem vindo do oeste, é porque elas estão vindo da Amazônia. E aqui dali é uma massa equatorial continental, chuvosa. Então ela promove muita chuva aqui na região do Nordeste, tá? Então ela é uma massa de ar quente e úmida. Outra, massa equatorial atlântica, é uma equatorial, mas que se forma, né, nas regiões oceânicas. Veja, ela também é quente e ela é úmida e ela produz chuva também. Olha só, ela também é responsável por banhar o nosso estado maranhense. Então, quando você observar que vem nuvens escuras da região norte, é porque aquelas são massas de ar quentes e úmidas, chamado de massas de ar equatorial atlântica. É muito simples, é só você lembrar, é só você ver a posição do Sol e você vai saber onde é norte, sul, leste e oeste. Lembrando que ele nasce no leste, se põe no oeste, e tem como você ter uma noção para onde é o norte, sul, leste e oeste, e saber de onde é que está vindo aquela nuvem. Se é da região norte, se é da região oeste. Tá? Para a gente poder saber que tipo de massa de ar é aquela. Beleza. A outra massa de ar são as tropicais. Aí nós temos a tropical continental, que ela é quente e seca. Que é justamente essa menina aqui. Ó. A única característica dela é elevar as temperaturas, principalmente nas regiões centro-oeste do Brasil, tá? E um pouquinho ali na região sul. Mas ela é responsável por levar calor. Ela não leva chuva, tá? E ela é formada simplesmente ali na costa ali do Brasil, onde vocês estão vendo no mapa, tá bom? Veja bem aqui agora. Massa de ar tropical atlântico, ó, ela é quente e também ela apresenta seca, mas essa massa de ar, pessoal,
No período de verão, ela é responsável por levar muita chuva para a região de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, esses lugares aí. Então ela leva muita chuva, né, no período de verão para toda essa costa do Brasil aqui. Ela pode chegar até na região de Salvador, como vocês estão vendo lá no período de verão. Então ela leva muita chuva. No período de inverno, não. Ela retrocede mais, ela acaba sendo seca e quente, tá? Então a massa tropical atlântica, ela é quente e ela é seca. Essa é a configuração dela. Já a massa polar atlântica, pessoal, olha só, ela é fria e ela é úmida. Então no período de verão, ela além de levar frieza, vamos dizer assim, ela também leva chuva. E no período de inverno, além de esfriar, ela proporciona neve nas regiões sul do Brasil, tá? Essa é uma diferença. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Já perceberam que no Brasil, principalmente no estado do Maranhão, no mês de julho é o mês mais frio que nós temos aqui no Maranhão? Por quê, professor? Porque no mês de julho acontece um período de muito frio na região sul do Brasil. E acontece um fenômeno chamado friagem, tá? Começa aí com, vou botar assim, começa um processo chamado de friagem. O que é a friagem? É justamente essa frente fria aqui, ó, que ela surge no meio do ano. O que acontece? Essa região aqui ela é baixa. Essa região do Brasil ela é muito baixa. Então essa massa de ar ela consegue, que ela é fria e ela é úmida. Então ela consegue entrar pelo Brasil aqui, ó, bonitinho, e consegue ir até a Amazônia. Quando ela chega na Amazônia, o que vai acontecer? Vou voltar aqui, ó. A massa de ar equatorial, ela vai empurrar. Olha, eu vou voltar lá para vocês darem uma olhada, ó. Olha aqui, ó. Período de inverno, ó, ela consegue chegar lá. Vamos olhar no período de inverno equatorial, ó. Olha o período de inverno aqui, pessoal. Ela consegue ainda empurrar. Então, o que vai acontecer? Esse frio, chamado de friagem, ele vai chegar na Amazônia e a Amazônia vai empurrar ele para o Maranhão. Por isso que o mês de julho a gente sente uma sensação de frio muito legal, tá? É justamente por esse fenômeno da friagem que acontece no Brasil. Ó, tá aqui, ó. Fenômeno da friagem, ó. Penetração, né, da polar atlântica, o relevo brasileiro é baixo, queda de temperatura na região norte, que é no período de inverno. Só que acaba caindo a temperatura na região norte e também acaba influenciando no Maranhão. E o Maranhão também acaba ficando frio no período de julho, tá? Isso é um fenômeno. Justamente porque essa massa de ar consegue chegar até o Maranhão. Mas praticamente mais da metade do Brasil também se esfria nesse período. Fica um pouco frio. É justamente no período de julho, tá? Que chega essa friagem aí. Beleza. Então daqui nós temos um resumo das massas de ar brasileiras. Tanto as equatoriais como as tropicais, elas são quentes e úmidas, com exceção da massa de ar tropical continental, que ela é quente e seca, tá? E a polar, ela é fria, mas também ela é úmida. Então, se vocês prestarem atenção, todas as massas de ar, praticamente com exceção de uma, todas as massas de ar no Brasil são úmidas. Então, por isso que o Brasil ele é um país muito chuvoso, até porque ele está localizado nas regiões tropicais, né? Então, a tendência do Brasil é chover bastante. Então, nós temos aí essa dinâmica, né, de massas de ar que promove uma intensificação de chuva muito grande dentro do Brasil, tá? É bem interessante isso daí. Então, aqui é uma imagenzinha do CTPEC, né, que é a imagem do IPEM. Para quem não conhece, é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá? É uma imagem que mostra aí as massas de ar atuando, ó. Vamos conhecer aqui, deixa eu ver se não tem ninguém querendo entrar. Ok, beleza. Pessoal, até aqui tudo bem? Querem perguntar? Estão entendendo? Estão compreendendo sobre as massas de ar? Sim, professor. Estou entendendo, né? Sim, professor. Está dando para entender tudo. Só entendam que as massas de ar são exatamente as nuvens que a gente conhece. E elas têm suas origens nos oceanos ou nos continentes, que no caso, nas regiões continentais. E elas recebem o nome de acordo com o clima onde ela surgiu, equatorial, tropical ou polar, no caso do Brasil.
tá? E que elas podem surgir nos oceanos, como também pode surgir nos continentes. Por isso são chamados de massas equatoriais, continentais e atlânticas, por conta do Oceano Atlântico, ou massa de ar tropical continental ou atlântica, ou a massa polar, no caso, que a gente tem, ó, que é no massa de ar polar atlântica, que é a nossa massa de ar mais fria, tá? E aí nós temos uma imagem do IPEN mostrando a atuação dessas massas de ar, como vocês estão vendo. Aqui você tem, ó, vou riscar aqui, ó. Essa aqui que vocês estão vendo, ela é simplesmente a massa de ar equatorial continental. Essa outra que vocês estão vendo bem aqui, ó, essa aqui é a massa de ar tropical atlântica, que está se juntando aqui, ó, com a massa equatorial. Essa outra, bem aqui que vocês estão vendo, essa aqui é a massa de ar equatorial atlântica. Então, a atlântica, ó, M, massa de ar equatorial atlântica, né? Massa de ar equatorial continental, né? Massa de ar aí tropical atlântica, não é isso? Se vocês olharem essa outra pequenininha aqui, ó, massa de ar tropical continental, e essa outra bem aqui embaixo, ó, massa de ar polar atlântica, tá? Então, numa imagem real de satélite, eu consegui visualizar as principais massas de ar. Quais são a sua direção? Vocês viram lá, ó, a direção delas, né? A direção delas aqui, ó. Então, nós temos todas as suas direções, né? Então, eu percebo as principais massas de ar que existem no Brasil. E cada uma tem suas características. Ó, massa de ar equatorial polar, massa polar atlântico, ó, ela é fria. Tá aqui embaixo, ó, tá? Olha essa outra aqui, ó, a temperaturas elevadas, ó. Isso aqui são as massas de ar equatoriais continentais, elas são quentes, tá? Então, quando um meteorologista olha essas massas de ar e ele conhece as características de cada uma delas, ele consegue fazer o início de uma previsão do tempo. No Brasil, todas as massas de ar praticamente são quentes e úmidas. Então ele sabe, essa região aqui tem uma grande probabilidade de chover, onde essas massas de ar estão se enfrentando aqui. Tem uma região que chove bastante, principalmente a região amazônica, tá? Então os meteorologistas utilizam essas imagens para poder fazer as previsões. Para ele poder fazer a previsão, ele tem que ter entendimento de massa E de ar. professor, E aí vai. Oi, meu querido. outra coisa também que eles levam é a vegetação nativa desses lugares, que pode acumular muita umidade de ar perto delas. Certo, mas assim, a questão da vegetação, ela é classificada como um fator, desculpa, como um elemento do clima. Então, no estudo meteorológico, nesse caso que eu estou mostrando para vocês, ela não vai interferir tanto, porque aqui está se tratando de uma escala nacional. A vegetação, ela influencia no clima local, de escala local, tá? Porque aí nós temos a sensação térmica mais elevada ou não. Então, vegetação, como você colocou, ela influencia mais numa situação local, tá? É claro que se você, por exemplo, cortar metade da Amazônia, aí sim, a gente vai ter uma influência de escala nacional, vamos colocar assim. Mas a Amazônia hoje ela só tem praticamente 20%, né, do seu território desmatado, queimado. Ainda tem uma vasta área aí praticamente equilibrada, tá? Mas essa observação que você fez é interessante, porque sim, a vegetação ela é um dos elementos que interfere nas questões climáticas, mas dentro de um nível local, vamos colocar assim, tá? Mas é uma observação interessante. Mas quando a gente vai para uma visão de meteorologia, os meteorologistas, eles utilizam praticamente 4 situações. Utilizam o estudo de massa, utilizam os estudos de alta pressão e baixa pressão, tá? Que é chamado de pressão atmosférica, que aí tem a ver com temperatura, alta temperatura e baixa temperatura. Eles estudam também a questão da precipitação, que aí no caso a umidade, eles querem saber o índice de umidade de cada nuvem, tá? E o principal de todos, a direção dos ventos, tá? Então são esses
objetos de estudo que o meteorologista leva em consideração para se fazer a previsão do tempo de um determinado local. Os ventos são os mais importantes. Lembrando que os ventos não são fatores climáticos, são elementos do clima. Então, ele é um elemento climático. Então, é ele que faz a mudança constante do clima aí, né, nesses lugares, tá bom? Beleza. E a partir daqui, nós vamos conhecer os climas predominantes do Brasil, tá? O Brasil, pessoal, ele apresenta praticamente 5 climas. É importante a gente saber quais são os 5 principais climas do Brasil, tá? Nós temos clima equatorial, nós temos o clima tropical. Aí o tropical são 3: tropical típico, tropical úmido, tropical de altitude, e nós temos um clima temperado, que é chamado de subtropical, que fica no sul do Brasil. Então o Brasil apresenta 5 climas, tá? Climas grandiosos, tá? Apesar que o Brasil também apresenta vários microclimas, mas a gente não vai se preocupar com isso. Vamos se preocupar só com os climas principais que existem no Brasil. E, claro, entender as suas características, tanto em pontos importantes, como também em questões de climas, tá? Vamos lá. Então, aqui, ó, aqui nós temos um mapa que nos mostra, né, praticamente os principais climas do Brasil. Eu falei 5, o mapa está mostrando 6, mas não se preocupe, já que eu esclareço isso daí. Então, veja essa imagem aqui rapidinho. Ó. Podemos dizer que o clima é a sucessão habitual dos estados do tempo, né, observados durante um período. Logo, o clima e tempo são duas coisas distintas. Você tem que lembrar logo disso. Clima é uma coisa, o tempo é outra. Tá? Apesar que os dois estão relacionados 100%. Então, veja bem. Clima, eu estou me referindo a algo que não muda. Algo que é estudado a cada 30 anos. Tá? Então, o clima, para ele poder ser definido, ele utiliza os fatores climáticos, tipo latitude, altitude, massas de ar, correntes marítimas, né, pressões atmosféricas. Então, o clima, a gente tem que entender que o clima não muda. Sempre vai ser equatorial, sempre vai ser tropical, sempre vai ser temperado, sempre vai ser polar. Já o tempo, não. O tempo, ele muda. O tempo, ele é exatamente o estado momentâneo da atmosfera. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eita, que hoje o clima está agradável. Mas, na verdade, o clima sempre foi o clima. A nossa região, nós temos o clima tropical. Então, sempre vai ser o clima tropical. Independente de estar quente, frio, chuvoso ou não, sempre vai ser o clima tropical. O correto a se falar é assim, hoje o tempo está agradável. Aí sim, o tempo ele pode se apresentar de diversas formas. Quente, frio, chuvoso, ensolarado, nublado. Tá? Então o tempo ele muda. O tempo ele muda de acordo com as condições atmosféricas naquele momento. E quais são as condições atmosféricas? Eu falei para vocês. Vento, umidade, temperatura e, claro, as massas de ar. São os 4 fatores aí que os meteorologistas utilizam, né, para se fazer previsão do tempo. E esses 4 rapazes são responsáveis por mudar a condição do tempo. Então, clima é uma coisa, tempo é outra, tá bom? E quais são os principais climas brasileiros? Nós temos o equatorial, tá? Que não é o maior, tá bom, pessoal? O equatorial não é o maior, mas ele é o segundo maior do Brasil e ele corresponde praticamente toda a região norte do Brasil, uma parte do Maranhão e uma parte de Mato Grosso, tá bom? Então ele ainda entra aí um pouquinho na região centro-oeste e na região nordeste, mas é predominantemente da região norte do Brasil. Tá? Nós temos o tropical, que é o maior clima do Brasil. É o clima mais importante. Se perguntar qual é o clima predominante do Brasil, clima tropical. Aí ele se apresenta de 3 formas. Nós temos o tropical típico, que é o tropical tradicional, que é esse que fica na região central do Brasil aqui, ó. Tá? O maior de todos é o tropical continental. Desculpa, tropical continental, tropical típico ou só tropical. Esses são os 3 nomes que é colocado para ele. Aí nós temos o tropical atlântico, que é esse que fica aqui no litoral. Ó. Esse é o tropical atlântico. Tá certo? É o que fica só no litoralzinho aqui, ó, bonitinho.
E nós temos o tropical de altitude, que é esse que fica lá na Serra do Mar, na região de São Paulo ali, tudo, enfim. É o tropical de altitude, é um clima tropical, mas que ele está em uma região bem elevada, bem alta. Aí nós temos tropical de altitude, porque ele tem uma diferença na questão de temperatura. E o predominante é esse que sobrou aí, ó. Deixa eu só fazer isso bem aqui, para ficar mais fácil para vocês. Ó. Esse aqui é o tropical, chamado de tropical atlântico, tropical úmido, é esse rapaz aqui. Ó. Esse outro aqui é o tropical de altitude, tá? E o que sobra, que vocês estão vendo aqui, ó, aqui também, é o tropical típico, ou tropical continental, ou tropical de fato, que é o principal clima brasileiro, tá bom? Aí nós temos o semiárido, como vocês estão vendo aqui, ó, que é esse amarelinho, que é o mais quente do Brasil, que fica no sertão, né, brasileiro, que é correspondente também pelo polígono da seca e tudo mais. E nós temos o famoso subtropical, tá certo? Que é aquele que fica no sul do Brasil ali, ó. Que é aquele que apresenta, né, frios, as estações do ano. E detalhe, é uma área de transição entre o clima temperado, tá? O clima temperado, o mouse é ruim, né? E o clima tropical. Então, entre o clima tropical e o clima temperado, nós temos um clima subtropical, que ele também apresenta características das estações do ano, tá? Então, aqui a gente acaba, ó, apresentando 6 climas brasileiros. 6 climas, tá? Então, eu falei para vocês 5, mas vamos utilizar 6 climas brasileiros, tá bom? Nós temos os 6 principais climas encontrados no Brasil. Climas, pessoal, que não vão mudar, tá? Climas que vão permanecer dentro dessa realidade aí. Depois de uns 30 anos, a cada 30 anos, climatologistas, eles fazem estudos para ver se o clima ainda se apresenta dessa forma. De que forma? Se eles ainda estão dentro dessas localidades, se eles aumentarem, assim por diante. Por exemplo, esse clima tropical aqui, ele não existia nessa região equatorial. Ele foi surgir de uns, vamos colocar assim, de uns 100 anos para cá. Foi que ele começou a surgir, ele começou a crescer. Mas por que ele surgiu? Por conta de alterações. Quando o homem altera, aí eu pego a nossa observação do nosso colega. Quando o homem altera a vegetação em larga escala, ele promove alterações no clima, tá? E naquela região equatorial, surgiu ali com os processos de crescimento urbano, desmatamento, queimada, surgiu ali uma segunda vegetação de característica de climas tropicais, que ali nós temos praticamente, pessoal, um cerrado, tá? Então, cada clima tem uma característica também de bioma, tá? Cada clima, pessoal, apresenta um tipo de bioma. Então, rapidinho, o clima equatorial, nós temos as florestas equatoriais, ou florestas tropicais, que nós chamamos. Os climas tropicais, nós temos o cerrado. O clima semiárido, nós temos a caatinga. Os climas tropical de altitude, e também sendo influenciado pelo clima tropical atlântico, que no caso são os úmidos, nós temos as Mata Atlântica, a famosa Mata Atlântica, que boa parte dela já foi desmatada. E os climas de subtropicais, nós temos as matas de araucárias, né? Nós temos as pradarias, que são esse tipo de biomas que existem no Brasil. Então, para cada tipo de clima, surge também um tipo de bioma, tá? Por isso que os mapas de bioma são muito parecidos com os mapas de clima, tá bom? Então, vamos aqui conhecer a característica de cada clima brasileiro e o seu climograma para a gente poder fechar, tá? Isso aqui eu só fiz uma observação, mas não precisa. Só lembrando que o Brasil está dentro das zonas de convergência intertropicais. Porque o que é isso, professor? Eu tenho o Trópico de Câncer e eu tenho o Trópico de Capricórnio. Então, boa parte do Brasil ele está dentro das zonas intertropicais, que são essas aqui. Ó. Dentro dessa zona intertropical, nós temos um clima bem diversificado e um alto índice de chuva, né? São consideradas as maiores chuvas do mundo, estão dentro dessas regiões intertropicais, tá bom? Então o Brasil está dentro de uma delas, que é entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Por isso que ele apresenta uma biodiversidade riquíssima, tá bom? Então,
Isso aqui, pessoal, é só uma linguagem que depois eu vou disponibilizar para vocês terem acesso, tá bom? É o nome que se dá para cada tipo de clima. Do jeito que nós temos os nomes de massas de ar, né? O clima também tem um nome. E esse cara aqui, ó, Cooper, foi esse cara que criou essa linguagem aí. Letra A simboliza o clima tropical. Letra B, semiárido. Letra C, os climas temperados. Claro que não precisa a gente decorar, não precisa você se preocupar com isso daqui não, tá bom? É só para vocês entenderem que se caso olhar um mapa, né, isso aqui não está errado. Tem umas classificações para isso. Ó, letra A significa clima tropical, tá? Eles podem classificar dessa forma. E ele colocou um M que significa climas de moções. Significa que tem uma grande influência de climas vindo das regiões dos oceanos, tá bom? Quando vocês escutarem climas de moções, é porque são climas que são influenciados pelos ventos que surgem dos oceanos, tá bom? Mas não se preocupa com isso daqui não. Vamos lá. Clima equatorial. Quais são as suas principais características? Vamos lá, ó. Temperaturas elevadas, tá? Nós temos temperaturas elevadas, chuvas abundantes, ocorre na Amazônia, baixa amplitude térmica significa, lembrem disso, se as temperaturas forem elevadas, então nós vamos ter praticamente baixas amplitudes térmicas. Como assim, professor? Baixas amplitude térmica, pessoal, até porque a região continental quase não tem influência dos oceanos. Então vai ser um clima que durante o ano todinho vai permanecer a mesma temperatura. Não vai ter essa amplitude térmica diferenciada. Diferente de São Luís, por exemplo. São Luís, você está aqui, está fazendo 32 graus, de repente o tempo fecha e a temperatura cai para 25, 22 graus. Isso são as amplitudes térmicas, que variam de acordo com a influência do oceano, né, do continente, assim por diante. As cidades que estão próximas ao litoral são as cidades que têm altas amplitudes térmicas. As que ficam dentro dos continentes quase não têm influências de amplitude térmica. Praticamente elas ficam baixas o ano todinho, tá bom? Mas quais são as principais características da região que tem climas equatoriais? Temperaturas elevadas, chuvas abundantes, alto índice de evaporação. Lembrem disso, ó. Chuvas abundantes, alta temperatura e alto índice de evaporação. Olha só, chove em média anualmente, ó, de 2.000 a 300 milímetros de chuva por ano. Aí do lado eu tenho um climograma, que ele me dá a temperatura, que ele me dá o índice de precipitação e o ano todinho, ó, de janeiro a dezembro. O climograma ele só me ajuda a entender quais são os meses que mais chove, os meses que menos chove, quais são os meses que tem maior temperatura e que tem menor temperatura. Olha só, na Amazônia, por exemplo, nos climas equatoriais, o mês que mais chove, ó, é o mês de maio. Olha aqui, ó. O mês de maio é o mês que mais chove. E o mês que tem a maior temperatura, se a gente for colocar, é o mês de setembro e o mês de outubro. Ó. E também o mês de março e o mês de abril. São os meses que têm as temperaturas mais elevadas. Agora, o mês que mais chove é o mês de maio. O mês que menos chove é o mês de agosto e setembro, como vocês estão vendo aqui. Tá? O climograma ele só me dá isso. O climograma ele me ajuda a entender os meses que mais chove e os meses que menos chove. Só um minutinho, pessoal. Segura só um pouquinho aí. Então, pessoal, bora só fechar aqui, tá? Aí vem aqui, ó. O semiárido, ó. O semiárido já é diferente, ó. Temperaturas elevadas, chuvas escassas e irregulares, ó. Atua no sertão nordestino e ao tanto de chuva. É praticamente 400 milímetros de chuva anual. Olha a diferença do climograma do semiárido para a região equatorial. Menos chuva, temperaturas também são elevadas. Então, só para a gente poder ter uma ideia, né? Olha o tropical típico, que é o principal do Brasil, ó, que é esse que nos influencia. Temperaturas elevadas, duas estações bem definidas, que é o período chuvoso e o período de inverno seco, né? Alto índice de evaporação,
Ó, chuvas acima de 1.500 milímetros por ano. Quais são os meses que mais chove? Começa a partir de dezembro. Ó. Já perceberam que a gente está começando a chover agora? Ó? Pois é, ó, de novembro, dezembro, ó, já começa a iniciar o período de chuva na nossa região, que vai até final de maio, ó, tá certo? Os meses que não chove, junho, julho, agosto e setembro praticamente são os meses que menos chove aqui, tá? E as temperaturas também tendem a cair. Né? Lembra da friagem também, que ajuda a diminuir a temperatura nesses períodos aqui de junho e julho. Temos isso, né? Aí, ó, tropical de altitude, olha como é ele, ó. É a mesma coisa do tropical típico, só que a temperatura é mais baixa ainda, ó, porque tem influência, né, da questão dos altos relevos, são regiões bem elevadas. Também chove acima de 1.500 milímetros, ó, temperaturas amenas. Olha a diferença aqui, ó. Temperaturas amenas. Por quê? Regiões de altitudes são mais frias, tá bom? Tropical úmido, no litoral, ó. Olha a diferença do climograma dele. Ó. Chove mais no meio do ano, tá vendo? Mas também chove o ano todinho. O índice de chuva durante o ano todo, né? Temperaturas elevadas, chuva com frequência no inverno, influência da massa de ar polar, no caso a polar atlântica, que faz com que essa temperatura também dê uma caídazinha, tá? E o subtropical, ó, você vê que chove o ano todo, mas é bem moderado, temperatura despenca muito, principalmente no mês de julho, que é o período que mais cai neve naquela região, grandes amplitude térmica, chuva bem distribuída, as 4 estações do ano, tá? E o índice de chuva acima de 1.200 metros. Se a gente for colocar numa escala, o Brasil ele tem uma média de chuva de 1.500 milímetros. Segundo a área de meteorologia, o Brasil ele tem chuva moderada, tá? Então ele é um país que é tranquilo em relação aos processos de chuva, tá? Porque ele tem chuva moderada e chuva em abundância. A partir de 2.000 milímetros, nós temos chuva em abundância. E o Brasil ele tem essas duas realidades aqui, com exceção do semiárido que tem até 400 milímetros. Aí lá já é um pouco mais problemático, por isso que apresenta o bioma da caatinga, essas coisas, tá? Aí que eu coloquei só algumas explicações sobre climas no mundo, mas não tem muita preocupação com isso daqui. Nosso principal objetivo é o clima do Brasil, tá? Aí eu vou disponibilizar isso aqui para vocês depois, lá no Senec Digital, para que vocês tenham acesso, tá bom? A gente pode